Dia 8/11/2025, aula 2. Retomando, então a base do nosso encontro é a espiritualidade. A essência da espiritualidade é a transformação interior. E a transformação interior se dá dentro do tripé da filosofia perene: metafísica, ética, psicologia. A filosofia perene aqui, o termo, não significa a filosofia especulativa, a filosofia crítica ou algo assim. Significa a constituição de um modo de vida orientado ao bem viver, orientado à exploração da mente, orientado à compreensão do mundo. Portanto, a concepção de filosofia aqui é a concepção antiga, e não a moderna ou pós-moderna. É nesse sentido que se dá essa estrutura da espiritualidade. É muito importante, com o tempo, compreender esses aspectos, que à medida que eles vão se tornando claros na minha mente, fica mais fácil de saber como conduzir a minha vida. Porque não importa quem você seja, onde você viva, como você viva, que condições você tem. Você é o único capaz de responder à sua própria existência. Você é o único capaz de enfrentar a sua própria existência. Você pode ter apoio, facilidades, enfim. Há recursos exteriores a disponível, espero eu, que é a maior parte das pessoas. Mas independente desses recursos, cada um tem que enfrentar a própria jornada. E nesse sentido de saber se conduzir, é necessário muita clareza interior. É necessária uma compreensão de si mesmo, uma compreensão do outro e uma compreensão do mundo que traga essa clareza. E que essa clareza tem um único objetivo, e aí uso de novo esse termo, o bem viver. Em que sentido? No sentido básico da felicidade, no sentido básico da felicidade humana, que é, na sua condição mais sublime, paz interior. Por que o bem viver no sentido da felicidade? Porque não podemos escapar disso. Não somos nós que queremos ser felizes. É muito difícil às vezes entender isso. É a vida que deseja a felicidade através de nós. Nós não temos controle nenhum sobre o movimento para a felicidade. O tempo todo algo em nós busca bem-estar, busca conforto, busca o bem viver. O problema é que, como a nossa mente não compreende ainda o que produz a felicidade, nós buscamos o bem-estar, o conforto e o bem viver por meios equivocados. Mas esse impulso para a felicidade é natural não somente dos seres humanos enquanto consciência, mas de toda a vida, de toda a natureza. Árvores trabalham nesse sentido, animais trabalham nesse sentido. A espécie humana, com sua capacidade intelectiva diferenciada, trabalha eminentemente nesse sentido. Havia um filósofo do sul do Brasil chamado Arcangelo Buzzi, e que ele tinha uma proposição muito interessante, né? Ele dizia que, em um determinado momento, a humanidade teve consciência o suficiente para perceber que tudo na Terra funcionava dentro de uma medida de cuidado. E que o cuidado era uma condição básica do viver. E que nós percebemos que nós tínhamos cuidado com os nossos familiares. E acredito que, para um passado mais remoto, mais do que com os familiares, nós tínhamos um cuidado para com todos que pertenciam à nossa pequena comunidade. Porque até então se reuniam em grupos no máximo de 100, 200 pessoas. Havia um grupo chamado Neandertal
que eram grupos menores ainda, de 15, 20, nunca muito mais que isso, e todos trabalhavam no sentido do bem viver de um para com o outro. Esse cuidado que se tem um com o outro se observou também na natureza, que tudo na natureza se movimentava no sentido de produzir o bem viver. Nem sempre funcionava como se desejava, mas estava ali. Os ciclos, primavera, verão, outono, inverno. E observando isso, a humanidade tem uma noção de um grande cuidado, de algo que cuida de todos nós, seres vivos, e que vai para além da nossa compreensão. Daí surge a ideia, primeira concepção de metafísica, e não se sabe quando. Alguns acreditam que há 40 mil anos, mas hoje isso já se sabe que provavelmente há muito mais tempo se encontrou uma pessoa mais ou menos enterrada com seus objetos. É um sinal muito importante. É um sinal de que começou-se a ter uma noção da morte e do para-além da vida, dessa vida material. Então, quando se observam os primeiros enterros e a forma com que eles se processam, e isso se dá num momento muito específico da humanidade, começa a se ter a noção de transcendência, que em algum momento começamos a pensar que algo sobrevive ao corpo. Enfim, isso para ter ideia dessa estrutura metafísica. E essas sociedades passam por uma questão ética se alinhar com essa compreensão de cuidado, cada qual ao seu modo. E todos compreendiam psicologicamente que faziam parte dessa estrutura. Isso é o que nós, na época em que estamos, perdemos. Nós não temos mais essa noção de cuidado. Por mais que a desejemos, nós não temos mais. Eu diria que 90% das religiões institucionais que estão no mundo hoje são religiões sociais, não são espirituais. Elas têm fim social, de dar com melhores condições de vida, melhor condição moral e, sobretudo, fazer a pessoa se sentir segura dentro de um mundo tão estranho e pavoroso. Mas a espiritualidade, no seu sentido mais profundo, que é transformação interior, isso vai sendo cada vez mais deixado de lado. Tempos atrás, quando eu pude fazer todo um processo de estudo muito detalhado e prática dentro do budismo, e foi um período maravilhoso, não? Eu encontrei um pequeno livrinho, acho que tem 100 páginas, que um monge budista do Vietnã, chamado Thich Nhat Hanh, que tem o apelido de monge Thai, ele escreveu esse livro e chama O Milagre da Plena Atenção. Isso me chamou muito a atenção, porque, em geral, budistas, na sua acepção mais antiga, não lidam com concepção de milagres, não lidam com a possibilidade de poderes ou manifestações que superam as leis da natureza. E esse é o sentido que se tem sobre milagre hoje. Que é um milagre? É algo que suspende e vai para além das leis da natureza. Claro que é uma concepção um pouco conturbada. Eu li um livro aí, acho que em 80, 81, de um escritor norte-americano chamado Og Mandino. E ele encontra uma pessoa que pergunta para ele o que é milagre. E ele dá essa resposta, que é o que se dá, né? Algo ou algum poder que suspende a lei da natureza. E o cara joga um livro. E ele, antes que o livro caia no chão, ele segura. Ele diz: o senhor acaba de realizar um milagre. O senhor suspendeu a lei da gravidade, impediu que esse livro caísse no chão. E aí, não, mas não é tão simples assim. Ele diz: por que não é simples assim? E essa é a questão do Thich Nhat Hanh ao escrever esse livro, O Milagre da Plena Atenção. E ele usa uma frase que eu considero muito poderosa para isso, né? Que milagre não é andar sobre as águas. Milagre é conseguir andar sobre a terra. Milagre é conseguir viver bem nesse mundo.
Milagre é conseguir amorosamente conviver com os outros e consigo mesma. Isso é o milagre para ele na sua concepção mais espiritual e profunda. E é a partir daí que eu penso no título do trabalho, o milagre da transformação interior. Nesse sentido de sermos capazes de transformar uma mente tomada pelo medo numa mente mais propensa à compaixão e ao cuidado, numa mente tomada pelo rancor ou a raiva, numa mente mais propensa à cordialidade e ao diálogo. São transformações aparentemente muito pequenas, mas são essencialmente transformadoras de todo um processo de vida. Aí nos anos 70 para 80 surge um livro difícil de ser lido que chama Um Curso em Milagres. E ele vai trazer justamente essa concepção, que o milagre tem uma característica muito simples. O milagre dissolve o julgamento e a separação, restaura a consciência da unidade. Um milagre, ou cada milagre, desfaz o medo e substitui pela lembrança do amor. Todas as nossas mentes, ou a nossa mente como um todo, é permeada pelo medo, porque fomos educados dentro do medo. Fomos educados para ter cuidado. Fomos educados para vencer. Fomos educados para não perder. Fomos educados para desconfiar, duvidar de si mesmo e, sobretudo, de outras pessoas. Então, toda essa estrutura dentro de nós ainda permeia o nosso inconsciente. O medo é ainda o que regula nossas vidas. E, consequentemente, quando chega na fase adulta, ele distorce a nossa visão sobre as coisas e as pessoas. E, educados pelo medo, vamos gerar vidas amedrontadas. Em Um Curso em Milagre, o que é o milagre? Quando eu consigo, mesmo que em um momento, sair da mente do medo e entrar na mente do amor. No passado, eu lembro que aí, quando década de 80, o esoterismo se torna muito forte no mundo, e principalmente o ocultismo, de diversas correntes, né? Tinha o ocultismo da Helena Blavatsky, tinha o ocultismo da gnose, da eubiose, mas todos tinham mais ou menos a mesma origem, né? Tinha a Ordem dos 49 em São Paulo, e havia essa questão dos planos de existência, que é bastante, como se diz, um conceito bom de se observar, né? Que nós vivemos num mundo que tem 7 planos diferentes de existência. Nós estamos no plano material, mas que há planos mais sutis e elevados e há planos um pouco inferiores ao nosso, onde a vida é mais densa e difícil. Aí eu tinha um amigo desse grupo que nós estudávamos em Rio Claro, que ele dizia uma coisa muito interessante. Na verdade, não existem 7 dimensões. Só existem 2 dimensões, a do medo e a do amor. Todas essas dimensões vão se organizar de alguma forma aí. Quem está na dimensão do medo, nas dimensões mais densas. Quem está na dimensão do amor, nas dimensões mais sutis. Então era muito mais fácil, a partir dessa perspectiva, entender que as dimensões não são questões geográficas, mas questão do que fazemos com a nossa mente. E isso é o milagre da transformação interior. Aquilo que eu consigo fazer com a minha mente. Aquilo que eu posso transformar dentro de mim. Não está sob o meu poder a transformação do mundo. Até porque, se eu compreender o mundo conforme diz Buda, como o Sansara, qualquer esforço meu de transformar isso redundará, cedo ou tarde, em um outro equívoco. Porque isso é o mais difícil para todos nós, e eu costumo dizer isso com frequência. Não há nada errado com este mundo. Ele é exatamente assim como é. Ele é perfeito exatamente como está. O dia que compreendermos isso com o coração, acaba a nossa guerra contra o mundo. Acaba a nossa guerra contra os outros.
E aí sobra muita energia para lidar consigo mesmo. Por que não temos energia para meditar? Por que não temos energia para estudar? Por que não temos energia espiritual, energia psíquica para nos compreender com profundidade, nos ver, nos sentir, nos observar? Porque gastamos a maior parte da nossa energia lutando contra tudo e contra todos. Gastamos a maior parte da nossa energia resistindo a tudo aquilo que tememos, resistindo ao mundo tal como se manifesta. Não misteriosamente, mas de uma forma muito manifesta, uma das questões éticas mais importantes da filosofia perene, ou seja, de diferentes tradições filosóficas, diferentes tradições filosóficas e espirituais na história da humanidade, é a aceitação. Todos, em algum momento, acabam dentro da sua estrutura de filosofia ou religião, tendo que aprender a cultivar a aceitação. Porque você não pode fazer o mundo se curvar à sua vontade. Quando conseguimos cultivar uma mente plena em aceitação, muita vitalidade sobra para a gente, muita energia. Inclusive, algumas doenças físicas desaparecem, porque elas tinham um aspecto fundamentalmente psicossomático. E quando a nossa energia não está mais tão bloqueada e tão definida em controlar coisas, eu me acalmo, eu me aquieto, sobra vitalidade e eu consigo ver o que eu preciso fazer dentro de mim. Os sábios do passado tinham muita preocupação com a energia, com a vitalidade, com a força vital, porque é necessário muita energia para produzir a transformação interior. Só que nós vivemos de um modo, aprendemos a viver de um modo em que gastamos muita energia tentando controlar o que não pode ser controlado. E não gastamos quase energia nenhuma trabalhando sobre aquilo que pode ser trabalhado. Havia um mestre budista chamado Chandrakirti. O Chandrakirti, se eu não me engano, tinha uma característica importante, que era um dos mestres brahmanes que se converteram ao budismo. A gente observa no budismo que tem um início, que tem uma característica, e 300 anos depois tudo isso muda radicalmente. Há diversas alegações espirituais para essa modificação, mas há uma questão histórica envolvida nisso, porque à medida que o budismo foi avançando na Índia, no Oriente como um todo, principalmente na Índia, os brahmanes, que tinham uma maneira muito diferente de ver o mundo dos budistas, começaram a se converter ao budismo. Mas como é comum, à medida que eles se convertiam, eles também iam transformando o budismo, modificando alguns aspectos. Tanto é que o que você vê hoje no Tibete é basicamente o budismo que tem estruturação nos brahmanes. Quando você pega o budismo lá atrás, no início da jornada, o que tinha? Só a meditação e alguns preceitos e questões filosóficas que você tinha que seguir. O que tinha de representação, de deidade? Nenhuma. Quando muito se desenhava num tecido uma árvore, que era a árvore Bodhi, e isso era usado como referência para lembrar de Buda. À medida que os brahmanes vão fazendo parte da estrutura do budismo, as deidades começam a surgir, as imagens começam a ser colocadas, as esculturas começam a ser feitas, e toda uma estrutura de arte que não pertencia ao budismo passa a fazer parte. O Chandrakirti é um desses monges que era brahmane, se torna budista. E ele conseguiu uma essencialização muito básica, profunda, correta e difícil para todos nós, por ser tão simples, não? Ele dizia que o caminho é baseado em 4 coisas somente. Se você seguir essas 4 coisas, ou se você souber essas 4 coisas profundamente, você segue o caminho. Aquilo que precisa ser abandonado. E como abandonar. Os 2 primeiros preceitos. Os 2 últimos, aquilo que precisa ser cultivado e como cultivar.
Então nós temos a primeira coisa, o que precisa ser abandonado, mas você precisa saber como abandonar. O que precisa ser cultivado, mas você precisa saber como cultivar. E essa é a ideia de um trabalho como esse. Você descobrir o que precisa ser abandonado e como abandonar, você descobrir o que precisa ser cultivado e como cultivar. Quando falamos em transformação interior, falamos sobre autoconhecimento. Você precisa aprender e sentir a sua interioridade. Você precisa aprender a olhar para si mesmo e se ver funcionando no mundo. Essa é a grande dádiva da consciência para a humanidade, a plena autoconsciência. Nós nos sabemos no mundo inteiramente e podemos desenvolver essa capacidade de se auto-saber no mundo mais do que qualquer outra espécie, até onde parece. E nessa autoconsciência, essa característica essencial, eu posso ser duplo de mim mesmo. Eu posso viver agindo, funcionando e fazendo. E nesse modo de olhar, eu posso reconhecer enganos, que ao invés de produzir o bem viver, produzem sofrimento. Mas, então eu posso entender um ponto, aquilo que precisa ser cultivado, a minha interioridade. Mas como cultivar? Como olhar para dentro de mim? Que ferramentas usar? É a partir daí que eu vou desenvolver com vocês, apenas de uma forma inicial, quais são as bases da transformação interior. Quais são as bases que, quando utilizadas como ferramentas, me tornam capazes de ver o meu funcionamento distorcido ou o meu funcionamento positivo no mundo, o que me dá liberdade de escolher. Em psicanálise você diz que você não conduz a pessoa para que ela transforme um comportamento nocivo ou ruim. Você conduz a pessoa a ela ter plena consciência daquilo e ela escolhe o que fazer. E ela escolhe como se comportar. Então você não determina, você tem que ir para lá ou para cá. Não. Veja, a sua mente e as suas relações causam esses problemas por causa dessa questão. Olhe para isso. E agora você escolhe o que faz com isso. Se você abandona essa maneira equivocada de se comportar, ou se você continua se comportando assim, sabendo dos resultados que isso causa. Claro que parece meio óbvio que todo mundo que constatar aquilo que gera problema vai abandonar. Infelizmente, não. Muitas pessoas, mesmo depois que compreendem que a sua maneira de fazer e lidar com as coisas é que gera o sofrimento que tem, elas preferem esse sofrimento para manter a sua maneira de se comportar. E tudo bem. Se você tem clareza disso, você já sabe o que precisa ser cultivado e como cultivar, o que precisa ser abandonado e abandonar. Agora, se você vai fazer isso, são outras questões. Mas, independente de quem você seja e o que você vai fazer, é necessário construir instrumentos de autoobservação. Todos os caminhos espirituais fazem isso de alguma forma. Dentro da filosofia perene, ou seja, aquilo que é abrangente e comum, e que, portanto, qualquer pessoa em qualquer religião poderia compreender, quais seriam essas ferramentas? Quais seriam esses instrumentos? Eu contei na aula passada que íamos na Serra do Japi e ficávamos maravilhados olhando o céu. Algumas pessoas estavam ali para ver se aparecia algum disco voador. Outros estavam ali interessadas pelo céu mesmo, aquela maravilha de ver, aquela profusão de estrelas. E a um determinado momento, em um dia, um astrônomo amador chega lá e tudo modifica. Ele começa a nos ensinar a olhar as coisas. Ele traz um aparelho ou outro que ajuda a ver onde estão. Aí no outro dia uma pessoa vem com um mapa estelar, com os horários daquilo que você está vendo nesse momento. Porque as pessoas diziam, tal coisa. Ele dizia, não, não é, só aparece. Como não é? Ela, não, isso só aparece tal hora. E aí quando a gente vê o mapa estelar, o desenho do céu em cada horário, você vê realmente
É uma especialização. É aprender a olhar. E ele aprendeu a olhar aquilo. E a partir daí, tudo aquilo que a gente olha para o céu e vê como uma profusão de estrelas confusas, misturadas, não. Tudo tem nome e endereço. Tudo está num lugar e tudo segue uma programação dentro de um horário determinado. Que é a mesma coisa quando você está numa floresta. Se você não souber como caminhar numa floresta, você vai ter muitos problemas. Eu lembro aí, alguns anos atrás, uns 10 ou 15 anos, um casal de estrangeiros foi fazer um passeio no Amazonas e ficou numa pousada. E resolveram fazer uma trilha no mato. E se perderam. E levou 15 dias para eles serem encontrados, a mais de 30 quilômetros da pousada. E quando eles viram onde se perderam, vão voltar para a pousada. Na hora de voltar para a pousada, eles estavam fazendo o caminho oposto. Eles estavam a 1,5 quilômetros do quarto deles. E seguiram no sentido oposto por 15 dias. No 10º dia fizeram um pacto de suicídio, porque eles não aguentavam mais. E estranho que o que eles não aguentavam não eram os bichos rugindo à noite, que segundo eles é pavoroso, você ouve as onças, os bichos todos fazendo ruídos estrondosos. Eram os insetos o tempo todo picando, 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 picando. E ele disse, a moça pedia, se não encontrar, você tem uma faca, você me mata, depois você se mata. Se a gente não sair daqui, eu não aguento mais. E aí quando ele falou, não, mais um dia, aí eles saíram perto de um rio, tinha um pescador e aí tudo deu certo. Mas por que ocorre isso? Porque ele está numa floresta. Se você nunca esteve numa floresta densa, quando você olha, tudo é igual. Não tem muita diferença. São árvores, matos, arbustos. Você não vê mais nada ali dentro. É diferente quando você entra nessa floresta com um mateiro ou com um índio. Ele sabe os caminhos. Ele sabe as cores. Ele sabe o que está ali. O indígena olha para aquilo e tem uma outra visão sobre a mesma coisa que você está vendo. Não por isso as equipes de filmagem, quando vão para esses lugares, elas contratam alguém, que seja um indígena ou que seja um mateiro, para poder ir, porque é muito fácil se perder. Tudo se parece muito. E nós temos uma coisa que não percebemos. Se você é destro, a sua perna direita tem uma pisada mais forte. E à medida que você vai andando, ela vai fazendo um processo circular. Acho que é para a direita. Vai puxando você e você fica andando em círculo e volta da onde você saiu. Se você é canhoto, você é puxado em círculo e volta para onde saiu. Quem começa a trabalhar com caminhada em expedições tem que descobrir isso. Porque se você não tiver instrumentos de observação e só for caminhando, você vai ficar andando em círculo. Quando estamos numa floresta, você precisa aprender a ver. A mente, para mim, é tão vasta quanto o céu, ou tão vasta como uma floresta. Se você simplesmente olhar para dentro, o que eu estou vendo? O que eu tenho que ver? Como trabalhar isso? Você não sabe. Tudo é muito confuso, complexo, difuso, misturado. O que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo. O que é uma visão distorcida? O que é uma visão real? O que é algo que eu estou pensando que é correto? O que é algo que eu estou pensando que não é correto? Quantos pensamentos nós temos em um minuto? E como reconhecer e avaliar essa profusão de pensamentos? Precisamos de instrumentos. Um dos instrumentos que vamos desenvolver mais é a própria meditação. De uma maneira muito simples, eu diria que o que é a meditação? Dê um passo atrás. É isso. Dê um passo atrás no campo da mente e seja auto-observador da sua mente. Seja observador do que se passa dentro de você. Os outros instrumentos estão nessas chaves que vocês vão ver no texto. A primeira chave disso, a primeira questão, é o enfrentamento da vida. Eu diria que é a chave mais difícil para todos nós. Quando você estuda o Patchwork da Eva Pierrakos, ela fala justamente sobre isso, a lei do enfrentamento da vida.
E na lei do enfrentamento da vida, o que está dito? Não importa qual é a dificuldade, a gravidade do problema que você está enfrentando, só você pode enfrentá-lo. Só você, por força própria, pode transformá-lo. Você terá e pode ter ajuda para fazer isso, mas não adianta. Você precisa fazer. Eu lembro, tempos atrás, eu atendi uma moça que faz esses rapel em cachoeiras e ela caiu de 5 metros. E aí disseram para ela, olha, celular tá a 5 horas de caminhada daqui. Não tem como carregar você nessa trilha. Não tem como passar. Você tem que andar. Isso é a lei do enfrentamento da vida. Ela estava com 2 costelas quebradas. Um dos praticantes examinou, disse: você não tem nenhuma perfuração e aparentemente nada grave. Mas você tem que andar e caminhar, que senão a gente não sai daqui. Não tem como carregar você no meio desse lugar. E aí por 5 horas ela foi caminhando. Aquilo que eles fariam em 5 horas, digo, porque levou 8. Eles tinham que parar, acalmar. Ela descansa, vamos mais um pouco. Mas a lei do enfrentamento da vida está nesse aspecto. Não importa o grau de dor e sofrimento que você esteja agora, você tem que enfrentar. Você precisa arrumar meios de dar conta disso. Assumir a vida é sair do papel de vítima. Esse é o primeiro ponto do enfrentamento da vida. Enquanto você não sair do papel da vítima, daquele que espera que o mundo mude para você ser feliz, que as pessoas modifiquem para você viver bem, você está no papel da vítima, portanto, você não pode fazer nada. Quando eu abandono a vitimização, então é possível que eu faça alguma coisa. O segundo ponto é a autoinvestigação. Eu tenho que desenvolver o hábito da autoobservação. Isso precisa, à medida que o tempo passa no caminho da transformação interior, tem que se tornar uma segunda natureza, aprender a observar-se. E não necessariamente aprender a observar-se quando as coisas estão ruins. Aprender a observar-se em qualquer instante. Aprender a contemplar a si mesmo, a estar consigo mesmo. Entende? Nós estamos sempre presos no passado ou no futuro na estrutura da nossa mente. Miseravelmente, quase não estamos conosco em momento algum. Estamos sempre em algum tipo de projeção do que foi ou do que precisa ser. Aprender a estar consigo é, primeiro, cultivar a autopresença. Você está dirigindo um carro, você precisa muita atenção? Não. Então sinta-se integralmente no carro dirigindo. Sinta a sua respiração, sinta o volante, diminua a velocidade, passe para outra faixa e contemple esse momento. Você está caminhando na rua, contemple esse momento. Cultive essa condição de estar presente e aprender a auto-observar-se quando tudo está bem, porque ela se tornará uma ferramenta e um poder importante quando tudo estiver mal. E você disser, o que está mal dentro de mim agora? Olhe para isso. Normalmente, quando nós estamos ruins, quando alguma coisa está transtornando a nossa mente, a única coisa que a gente quer é que aquilo acabe. E não funciona assim. Muitas vezes, ou quase sempre, aquilo não acaba tão rapidamente quanto a gente deseja. Mas se eu for capaz de observar, se eu for capaz de me ver e com o tempo reconhecer o que está sustentando aquela raiva, aquele rancor, aquele medo, aquela mágoa, eu consigo dissolver isso e caminhar para um outro lado. Isso é um milagre da transformação interior. Mas é preciso que você cultive rotineiramente, diariamente, a autoobservação. Como diriam os estoicos, eu não aprendi nada hoje, mas eu me tornei mais amigo de mim mesmo. Por que é dito isso? Porque todo estoico no final do dia tinha que fazer um levantamento do que aprendeu. E aí um desses estoicos, que agora me fugiu o nome dele, acho que é o Musono Rufus, diz, eu não aprendi nada hoje, mas eu me tornei mais amigo de mim mesmo. Auto-observar-se é isso. É se tornar mais amigo de você mesmo.
Eu perguntei para uma pessoa uma vez e isso criou toda uma crise para ela. Como você cuidou do seu primeiro filho? Como? Como você cuidou do seu primeiro filho? Em vez dela falar disso, ela começou a falar dela quando criança, de como foi horrível a infância dela. Certo, ótimo, entendemos isso, mas como você cuidou do seu primeiro filho? Por que era importante para aquela pessoa, naquele momento, entender isso? Porque eu queria que ela começasse a ver como se processa o autocuidado, que é algo que ela não tinha para consigo mesma. Mas você teve cuidado para com seu filho, então você é capaz disso. Ela não chegou nesse fechamento, mas ela começou a se incomodar com isso. Como assim? Eu não fui uma boa mãe? Não tem essa relação. Tem a relação com o autocuidado. Quando você é responsável por alguém, você começa a trazer para o outro algo que você aprendeu sobre cuidado. E você precisa desenvolver isso o máximo que você puder. Todo pai, ou principalmente toda mãe, percebe isso. Que há deficiências na sua maneira de agir. Desculpe, generalizei demais. Quase todos os pais, quase todas as mães têm essa percepção. Existe uma parcela muito grande que absolutamente ignora. E as crianças podem padecer muitos problemas ou até morrer por falta de cuidado. Mas, dentro do mais ou menos regulado, nós começamos a compreender a estrutura do cuidado com a paternidade. É até por isso que no mundo, ou com a maternidade, né? No mundo hoje, nós nascemos num mundo onde gerar e ser gerado é fundamental. As relações são essenciais para nós aprendermos sobre o cuidado. A autoobservação é uma forma de cuidado. É uma forma de lidar afetuosamente consigo. Eu costumo dizer que a evolução da humanidade, ou a evolução cósmica, se dá sobre 3 bases: atenção, cuidado e afeto. Essas 3 coisas, quando juntas em algum grau maior ou menor, elas regulam a existência de todos os seres. Todos os seres que prosperaram nesse mundo e chegaram à fase adulta receberam em algum grau atenção, cuidado e afeto de outros, mesmo que não tenha sido dos pais. E mesmo que o cuidado, o afeto não tenha sido no grau que gostaríamos, mas recebeu algo, porque ninguém gera a si mesmo, ninguém se provê a si mesmo. Eu pergunto isso, né, em curso de filosofia. Quanto tempo leva para um bebê de hipopótamo andar? No máximo 2 horas. Quanto tempo leva para um bebê de hipopótamo andar, se alimentar e entrar na água por conta própria? No máximo 2 horas. E ele está pronto para gerir uma parte significativa da vida dele. E um bebê humano é um centro de cuidado. Alguns, principalmente os homens, não? Têm 40 anos e ainda não são capazes disso. Ainda estão deficientes nessa, ainda precisam de muito cuidado. Então, ou seja, crescer para um ser humano é muito diferente para a maioria dos seres da natureza. O grau de atenção, afeto e cuidado que nós precisamos é imensamente maior, mas também porque nós podemos ir imensamente mais longe no sentido de percepção da vida e do mundo. A autoobservação está nessa base da atenção, do cuidado e do afeto. Essas 3 coisas na autoobservação têm que estar presentes. Se você tiver atenção sobre si, mas não tiver cuidado ou afeto, você só é um tirano corregedor. Isso está errado, eu não posso fazer assim. O que você está fazendo? Presta atenção. Eu conheci um escritor e ele me deu uma crônica para ler. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão impactante. Eu tinha acho que uns 16 anos, eu trabalhava, ele era tradutor e intérprete e escrevia para um jornal de Campinas. Lê isso aqui que você vai gostar. E aí era sobre uma senhora que passava o dia inteiro brigando com uma tal de Rosalina. E brigava com essa Rosalina, e xingava, e gritava, e reclamava. E falou: Rosalina, eu não aguento mais você comigo, você vai morrer. E aí quando entram no apartamento, a senhora está morta. Aí fala: mas
que aconteceu? Cadê a tal da Rosalina? Mas ela é a Rosalina. Ela é a Rosalina. E ela que passava o tempo todo se criticando, se xingando, porque havia atenção. Onde você pôs o seu shampoo, onde você deixou sua roupa, como você deixou a mesa depois do café, mas não havia cuidado nem afeto. Então a autoobservação só vai funcionar com atenção, cuidado e afeto. Depois a gente precisa de honestidade interior. Esse demora muito tempo para a gente desenvolver. Eu assumi as minhas máscaras. Isso é a outra maneira de entender o que é o ego. O ego é uma máscara que o eu veste. E essa máscara pode ser de uma pessoa bondosa. Essa máscara pode ser de um tirano. Mas é sempre uma máscara. O ego é sempre algo que eu projeto, que o eu projeta para os outros ou para si mesmo. A auto-honestidade é um ponto fundamental, porque se eu olhar para mim e não for honesto, eu não vou saber verdadeiramente o que precisa ser mudado. Eu não vou aceitar e acolher verdadeiramente o que precisa ser transformado. Portanto, eu vou continuar mantendo os mesmos vícios, as mesmas distorções, achando que são coisas corretas. E aí vem outra coisa que começa aqui aos mais difíceis, né? Nós tivemos aqui, quando eu falo nesses 3 primeiras bases, né, o reconhecer o que é. Estou vendo enfrentamento da vida, autoinvestigação, né? E o terceiro ponto, que é a honestidade interior. Depois eu preciso desenvolver o libertar-se do que me aprisiona. E aí eu preciso desenvolver algo que é fundamental, não por acaso está no meio da jornada. É aceitação e entrega. Eu preciso aprender a acolher a vida e a minha interioridade tal como se manifesta. Essa aceitação não é subserviência, não é resignação, não é abaixar a cabeça e não fazer nada. É partir de um ponto mais criativo, no sentido de lucidez. Eu não aceito para deixar as coisas como são. Eu aceito para ser mais lúcido na forma como vou lidar com elas. É a mesma lucidez que o Viktor Frankl teve. Diante de um campo de trigo, ele podia destruir tudo. Ele falou, não posso reproduzir. Não posso continuar reproduzindo a morte. Eu tenho que, a partir de hoje, mais do que tudo, produzir a vida. E ele dá a volta pelo campo de trigo. Ele pensava que levava algumas horas, esqueci de falar isso. Levou um dia a mais. É porque era extensa a plantação. Era guerra. Tudo que fosse possível plantar para produzir pão era importante. E o amigo dele foi indo pelo meio, rachando tudo aquilo. Então é muito importante que eu aprenda a cultivar a aceitação e vai ser uma das coisas que a gente vai mais discutir, espero eu, durante todo esse processo de transformação interior. Eu tenho um texto que vou disponibilizar de um monge que é só sobre isso, aceitação. É simples, curto, acho que tem 4 ou 5 páginas no máximo, mas é muito bem feito, muito bem escrito. Vale a pena dar uma olhada. Depois eu preciso, o 5º passo, a desidentificação e observação silenciosa. E aí a meditação se torna importante. Na desidentificação eu preciso compreender, por sabedoria, que toda a estrutura da minha mente funciona por narrativas, que eu estou sempre contando para mim uma história e que eu acabo acreditando nessa história. E por acreditar nessa história é que as coisas ficam tão distorcidas, porque muitas vezes a história que você está ouvindo é enganosa, mas é muito difícil escapar delas. Então a pessoa me procurou essa semana porque soube de um amigo de infância que morreu. E ela entrou em desespero. Eu disse, mas por que o desespero? Porque o meu amigo de infância morreu. Eu posso morrer. Mas claro que pode morrer. Não, você não entendeu. Eu posso morrer agora, meu marido pode morrer, meus filhos podem morrer. Sim, todos podemos morrer. Não, pode morrer agora. Eu falei, sim, todos podemos morrer agora. Não, eu não quero isso. E a mente começou a contar uma historinha. Eu vou morrer. Alguém da minha família pode morrer essa semana. Como eu faço com isso? E se meu filho morrer essa semana?
E começa a imaginar acidentes de carro, assalto, envenenamento, qualquer coisa que consubstancie a narrativa que está sendo contada dentro da mente, dentro da estrutura. Observar essas narrativas, observar as historinhas que a mente conta é muito importante. É interessante que se desenvolveu há umas 2, 3 décadas atrás uma coisa que chama terapia da aceitação e compromisso. E quem desenvolveu foi um psicólogo que sofria de síndrome do pânico e que tinha crises de pânico dentro da universidade de psicologia, dentro da faculdade de psicologia. Na reunião com outros professores, ele tinha crises de pânico. Dando aula com alunos, ele tinha crise de pânico. Ele foi 3 ou 4 vezes para o hospital. E os residentes diziam: doutor em psicologia, o senhor não tem nada, seu coração está bem, o senhor não vai morrer do coração. Que ele achava que ia ter um infarto. E ele começou a pensar: como eu vou reverter isso? Eu preciso fazer algo. E uma das coisas que ele descobriu é essa chave antiga do budismo e das práticas da Índia, o Raja Yoga, o distanciamento. Aprenda a observar o funcionamento distorcido da sua mente. É muito interessante contar a história dele porque ele aprendeu do pior jeito. Ele aprendeu a observar a mente na crise, no problema. Nós podemos aprender de jeitos mais brandos, mas todos nós vamos ter que, em algum momento de crise, olhar a mente. E é preciso desenvolver esse estado de desidentificação e o observador silencioso, que é algo que nós vamos estudar. Dentro de cada um de nós há um grau de consciência que não é contaminado pelos acontecimentos do mundo. Só em meditação a gente consegue ter essa percepção. Por isso é muito importante desenvolver a meditação. Mas conseguimos ver que há dentro de nós um observador. Na verdade, não é que você está vendo o observador. Você percebeu que é um observador. Que você pode se colocar na posição de um observador e contemplar o que está acontecendo na sua mente. Aliás, o único motivo, creio eu costumo dizer isso, porque todas as formas de psicologia profunda funcionam, é por isso. Porque todo aquele que procura o terapeuta, em algum momento ele é capaz de se descolar do problema e ver o problema de forma objetiva. Isso só é possível porque dentro de nós há essa condição de autoobservação, há esse grau de autoconsciência inteiramente livre do que está acontecendo, do problema que você está vivendo. Depois temos que desenvolver o cultivar o oposto. Isso é técnica. Você está com uma mente de raiva, cultive uma mente de compaixão. Você está com uma mente de amor, uma mente de medo, cultive uma mente de amor. Eu lembro de uma pessoa me procurar porque estava em desespero, porque um familiar estava morrendo. Mas não estava morrendo de uma forma branda e tranquila. É aquelas mortes lentas, graduais, difíceis. E ela não conseguia atravessar esse momento. É muito, muito comum isso. Qualquer um de nós está sujeito a viver isso. E ela disse, chorando: não tenho o que fazer. Eu: como não? Ore. Fique junto. Deseje o melhor. Preencha esse momento em que você está com a pessoa com compaixão, com bondade, com esperança. Você compreende a vida espiritual. Você compreende que somos seres espirituais e que a nossa consciência transmigra. Trabalhe para que esse momento seja o mais calmo possível. Aí eu disse para ela sobre o bardo dos tibetanos e aqueles que se dizem... Hoje, muitas pessoas fazem isso. Vão em hospitais visitar pessoas que estão perto da morte e elas simplesmente sentam ali e ficam em oração para que a pessoa não fique sozinha. Sempre alguém que não tem familiar, não tem alguém que vai estar lá, não vai comparecer, ou que os familiares não cuidam direito. Então ela senta ali, junto com a pessoa, no momento da morte.
E naquele momento, em vez de deixar tudo frio, tudo isolado, tudo abandonado, elas cultivam uma mente de amor e compaixão. Então é possível sim. Nesses piores momentos, quando tudo parece estar se perdendo, você cultivar o oposto. Quando você sentir raiva, aprender a cultivar algo diferente disso. Quando você sentir apatia, preguiça, como chama a palavra? Uma hora eu lembro, tédio. Aprender a cultivar algo oposto. Que seja uma mente aberta, clara, que observe essa estrutura do tédio. Porque não é simplesmente fugir das condições negativas, mas aprender a lidar com elas. Então, cultivar o oposto tem esse sentido. Aprenda a lidar com o que está acontecendo. Depois, nós temos que aprender a desenvolver silêncio e escuta interior. Aí já não é mais ver o que é difuso na sua mente, o que é confuso. Há um espaço dentro de cada um de nós, silencioso, mas que conversa conosco no sentido do que é bom e positivo. Há dentro de cada um de nós uma voz que sabe o que funciona, que sabe o que é correto, que pode nos orientar para isso. É preciso aprender a ouvir essa voz. É muito, muito difícil ouvir isso, porque ela fala o tempo todo conosco, mas ela não fala com a mesma intensidade dos nossos pensamentos. Mas quando aprendemos a ouvir essa voz, mesmo que inconscientes de que estamos fazendo isso, nós temos as intuições, onde você sabe o que eu preciso fazer, para onde eu preciso ir, como eu devo entender tal situação. Então é necessário desenvolver esse grau de silêncio e escuta dentro de nós. Depois você precisa ter uma ação consciente e comprometida para com a sua própria vida. É preciso ter compromisso com seu próprio viver. Nós temos algo dentro de nós, muito profundo e também infantil. Nós desejamos que o mundo, que o universo nos seja dado perfeito e independente do nosso esforço. Para algumas pessoas é muito difícil ver isso dentro delas funcionando o tempo todo. Que há um desejo, uma ânsia de que a vida, o universo, o mundo seja dado a você perfeito e sem seu esforço. Eu diria até que muito do ateísmo que tem no mundo hoje é revolta por essa condição. O mundo não me é dado perfeito e exige muito meu esforço. Deus não pode ser um cara legal. E aí começa uma discussão em cima disso. Porque se ele é perfeito, por que não dá o perfeito? Mas qual é o perfeito? Aí dá para entrar numa discussão sem fim. Mas, de qualquer modo, há dentro de nós essa infantilidade. Eu quero um mundo perfeito e sem esforço. O que nós sabemos, como adulto que somos, não é possível. Então você precisa criar um compromisso consigo mesmo, de um esforço para que a sua vida, as condições da sua mente sejam melhor. E depois nós entramos no último ponto, que é expressão do amor e serviço para consigo mesmo, para com o outro. Eu lembro de uma pessoa que eu conheço que tem fibromialgia, tinha fibromialgia. E ela, por anos, lidou com isso, tomou analgésico, foi em médicos, fez tudo o que podia. Nada acontecia. Aí ela entrou num centro espírita e aprendeu a dar passe. Ela fez curso de Reiki, aprendeu a oferecer Reiki. Aí ela pediu no espaço espiritual que ela frequentava, posso montar uma sala de Reiki e oferecer de graça? Pode. Permitiram. Ela formou a sala de Reiki, atendia 3 vezes por semana e ela esqueceu que tinha fibromialgia. Chegou um determinado momento que ela não tinha mais dor no corpo. Não tinha mais aquele transtorno de acordar de manhã e pensar 3 vezes antes de pôr o pé no chão. E pensar 4 vezes antes de esticar a mão para pegar um copo, porque tudo doía. Bastou essa expressão, né, de amor e serviço para que algumas condições negativas começassem a se modificar. Por que isso acontece? Porque a vida é troca. A vida funciona por uma troca e inter-relações constantes. Quando dentro de mim, por algum motivo distorcido, eu me fecho a isso,
com certeza isso vai gerar algum problema. Isso vai gerar algum tipo de bloqueio. Aqui eu coloquei esses 9 pontos que vocês podem ver no texto. É uma ferramenta inicial. É preciso aprofundar isso, e não por mais pontos, mas descobrir aberturas específicas para se trabalhar com tudo isso. E aí eu preciso aprender as bases da meditação que nós vamos estudar mais profundamente, que é a concentração serena e o desenvolvimento da sabedoria.